Olá, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Nós vamos iniciar mais um Reflexões Psiquiátricas e hoje trazendo um tema bastante interessante dentro da atividade psiquiátrica, dentro da atividade médica. Nós vamos falar com o professor Daniel Martins de Barros. Doli, boa noite. Annelise, boa noite. Helena, recebendo bons amigos. Moisés Jampolsky, Shalom. Olha aí, hoje eu tô sem a sua camiseta, eu vou botar a sua camiseta. Professor Lúcio, Sérgio, hoje a gente vai conhecer, oi Fê, conhecer não, né? Muita gente o conhece, ele é uma pessoa muito querida, muito conhecida, um colega brilhante, o professor Daniel Martins de Barros, e hoje a gente vai falar dos limites entre doença mental e criminalidade. É claro que nós vamos abrir isso para toda a obra do Daniel. O Daniel é um escritor profícuo, é um indivíduo que fala, provavelmente, se não maior, um dos maiores especialistas em psiquiatria forense aqui no Brasil. E Daniel é autor de vários livros, alguns deles que eu tenho o prazer de ser coautor. E o Dani tem múltiplas atividades no rádio, no Estadão, sempre com muita elegância, com muita clareza. Então, para mim é uma grande honra conversar com esse amigo, dessa vez formalmente, né? Porque lá no HC, no Instituto de Psiquiatria, vira e mexe a gente senta para debater questões ligadas à psiquiatria, questões de literatura, questões médicas, mas nunca tinha tido oportunidade de entrevistá-lo formalmente. Estamos esperando o Dr. Daniel. Ele sabe que eu sou velho, cardiopata, ele deve estar fazendo assim alguma coisa no sentido de você tá aí, né? Depois de ter me dado muito susto. Doutor Daniel, vamos lá, muita gente. Opa, boa noite. boa noite, meu querido Em colega, Brasília, você tá me 19 ouvindo? horas. Em Brasília, 19 horas. Junto, como é que é? Junto à Maison de la Radio, lembra disso? Essa eu não lembro. Não, na Jovem Pan, antes de virar o que virou, dizia, o Reale Júnior falava junto à Maison de la Radio, o relógio marca isso em Paris. Escuta, eu estava dizendo que a gente tem, e eu tenho o prazer de quase diariamente sentar com você e discutir questões médicas, questões literárias, mas eu nunca te entrevistei e eu fico muito feliz de estar entrevistando você, Daniel, porque você é uma pessoa que não só eu, muita gente admira, você já tem uma carreira e uma atividade reconhecida. Então, muito obrigado por você ter aceito vir aqui conversar com a gente. Prazer 100% meu, né? Eu acho que é um encontro feliz de mentes complementares, eu diria, porque é isso, né? Tá, que você é de uma outra geração, foi meu professor. Dá pra ver pela barba, né? As duas estão brancas, mas a sua tá um pouco mais robusta e e mais Mentiroso. branca. Enfim, você já era, na época, um autor de livro, um autor que transitava por outros temas, etc. E, sem dúvida nenhuma, alguém que acabou, conscientemente ou não, me influenciando também na minha carreira. Então, acho que tanto é assim que terminamos numa confluência, né, escrevendo livros juntos, etc. Então, é uma honra, uma alegria estar aqui conversando aí com o seu vasto público. Olha, Dani, eu vou dizer apenas algumas das coisas que você tem no seu currículo,
Você é médico formado pela Faculdade de Medicina da USP, você fez a sua residência em psiquiatria, você tem doutorado, é professor colaborador do departamento, não é? Uhum. Você coordena o NUFOR, que é o Núcleo de Psiquiatria Forense do Instituto de Psiquiatria. Você é sobejamente conhecido pela divulgação científica muito séria, muito bacana, inteligente, culta, que você faz no Estadão, em outros órgãos de imprensa. As pessoas te conhecem muito pelo programa Humanamente, né, que você faz aí no IPQ, ou aqui no IPQ, em algum lugar no IPQ. Uhum. Além do consultório, você tem tempo para fazer tudo isso, não é? Escuta, o que eu pergunto primeiro, não vou sair do script, fala um pouco a sua trajetória. Como é que o Daniel resolveu fazer medicina, fazer psiquiatria? Como é que o Daniel leu todos os livros que existem na face da Terra? Fala um pouco a tua trajetória profissional. Legal, legal. É uma história legal, assim, é uma história que eu gosto. Como eu cheguei até aqui, viu, Taki? Porque a gente vem, na minha família, de uma classe média média, assim, né? Bem média média mesmo. Minha mãe, professora da Fundação Bradesco, meu pai analista de sistemas, depois gerente ali em empresas, enfim, dia a dia ali de classe média, Zona Oeste de São Paulo. É, e eu, muito moleque, comecei já a gostar muito de ciências. Eu gostava muito de ciências. Minha mãe, professora, tinha livros de ciências que trazia e tal. E eu me encantava com aquilo. Daí, um pouquinho mais velho, eu descobri a FUNBEC. Tinha a falecida FUNBEC, que era a Fundação Brasileira para o Ensino de Ciências, que funcionava aqui na USP. Era material didático para professores. E eu, moleque, ia lá, pedia para comprar presente de aniversário lá na FUNBEC. Então, eu gostava muito de ciência, né? É, e aí, lá pelo ensino médio, mais ou menos, eu descobri os livros, descobri a literatura. Minha mãe era até preocupada, assim, que eu não gostava muito de ler. Minha irmã sempre foi uma leitora voraz, e eu não gostava muito de ler, assim, lia, mas nada, né, apaixonadamente. E no ensino médio eu descobri a, a, a leitura, né? Lá pelo final do primário ali, oitava série na época, né? O já nono ano, eu percebi que eu gostava de escrever, que eu tinha uma inclinação ali pela escrita e tal, os professores gostavam. E aí no ensino médio eu descobri a leitura e a escrita e me apaixonei. Tanto que eu queria fazer jornalismo. A minha, minha opção de carreira era jornalismo. Só que minha irmã mais velha, ela é neurologista e ela entrou em medicina 2 anos antes e ela fez a minha cabeça. Falou, não, você vai gostar, é muito legal, você gosta de ciência, é sua cara e tal. E, enfim, aí eu lembro de uma conversa que eu tive com meu pai falando, putz, e aí, né? Aí ele falou o seguinte, uma frase que se tornou profética, né? Ele falou, ó, se você fizer jornalismo, você só vai poder escrever, falar e tal. Se você fizer medicina, você pode ser médico e escrever, falar e etc, né? Então, e aí acabou sendo profético, porque eu tive aí a felicidade de entrar na faculdade de medicina da USP, estudei na Fundação Bradesco e tudo, mas tive essa felicidade que aí mudou um pouco a minha história mesmo, mudou minha história de vida, porque isso me colocou num patamar social, sei lá, de relacionamentos acima do que eu vinha, né? A Faculdade de Medicina da USP é uma faculdade que tem um extrato ali de elite, ainda hoje está mais, até mais equilibrado, eu acho, mas, enfim, abriu portas que eu não teria aberto da onde eu vim, né? Meus pais não são jornalistas, não são envolvidos com a escrita e nada disso. E aí a escolha da psiquiatria se imagina que foi natural, né? Com esse gosto pela literatura, com esse gosto pela escrita e etc. A escolha pela psiquiatria foi meio natural. E aí veio uma outra sorte depois, que foi me interessar pela psiquiatria forense, por essa interface aí da psiquiatria com a justiça. Numa época que praticamente ninguém fazia. Tinha o professor Rigonati, né, um decano lá do Instituto de Psiquiatria, enfim, um desbravador dessa área, mas era ele e mais ninguém, não existia um serviço estruturado. E aí tinha um gap de gerações, né, uma geração inteira que não se aproximou. Aliás, a sua geração, né, a geração dos meus professores, ninguém fez forense praticamente. E aí
eu comecei a atuar e eu me aproximei do Rigonati, começamos a construir ali juntos o Nufor, e era uma área que era muito chamada para dar entrevista, né? A psiquiatria, até hoje, mas na época ainda mais, ela virava notícia só quando alguma coisa jurídica acontecia, um crime, etc. Então eu acabei me aproximando da imprensa, porque acabava que eu era sempre uma fonte requisitada. Comecei a escrever um blog, foi a época de blogs, né? Surgiram os blogs, e eu então não tinha nenhuma plataforma para escrever, não era de nenhum veículo, né? E aí eu comecei a escrever e conheci mais para frente, por causa do meu blog, a Cláudia Belfort, que estava no Estadão reestruturando o portal, né, a parte eletrônica ali, né, a parte da internet do Estadão, e ela me convidou. Quando abriu a oportunidade para não jornalistas terem blog, ela me convidou, eu fui para o blog. Pensei num produto para TV Estadão, que acabou que nunca vingou, mas aí conheci no IPQ, num dos eventos Portas Abertas, que são muito bons. Conheci uma produtora do Bem-Estar, né, do programa Bem-Estar, falei, eu tinha pensado num programinha para o TV Estadão que não deu certo, me manda a ideia. E aí eu mandei, eles gostaram, acabei indo para o Bem-Estar, e aí, enfim, aí o resto é história, né? Isso abriu portas para livros, isso abriu portas para rádio, o fato de eu estar no Estadão, eu fui para a Rádio Estadão, e aí pensei, inclusive, foi quando surgiu Humanamente, a época ainda na Rádio Estadão, de fazer essa parceria entre o IPQ e uma rádio, e aí depois isso passou para a Band News, a Rádio Estadão acabou, e enfim, estamos aí agora militando nessas várias frentes de comunicação, né? No fundo, como disse um amigo meu, o Jefferson, eu sou comunicador, psiquiatra é detalhe. Tá certo. Eu acho que a psiquiatria, e isso também me inspirou muito, é o ponto equidistante entre a biologia, a medicina e as humanas, não é? Que a gente tanto... Uhum. Era a especialidade que você teria que ter feito, não é? Eu brinco que era meio que um destino ali, né? Não tinha muito, não tinha muito como fugir. Tava muito no jeito, né? Ela faz essa ponte. Hoje, depois fiz faculdade de filosofia, né? Eu me formei em filosofia. Hoje eu entendo que a medicina toda se beneficia desse diálogo com as humanas, de um conhecimento filosófico, de um conhecimento de filosofia da ciência, mas para a psiquiatria é ainda mais benéfico, ou talvez ainda mais inescapável. Uhum. Você recentemente chegou aos 100 mil inscritos no teu YouTube, não foi? Parabéns. Essa foi outra história, porque com o programa Bem-Estar da Globo, eu comecei a ver que eu já estava no Estadão e fazendo uma divulgação científica legal, mas um pouco mais extensa, né? Na escrita você elabora mais o raciocínio e tal. E no Bem-Estar eu aprendi a fazer a coisa, né, papum, tinha que ser rápido, sem perder o rigor, mas você dá uma adaptada no discurso e tal. Eu falei, pô, dá para fazer uma autoajuda assim com base científica, né? E aí fiz uma proposta para a editora Sextante. Eles gostaram da ideia de fazer um pílulas de bem-estar, que são dicas muito pontuais, né, de bem-estar, todas baseadas em evidência, esse aí. E no lançamento do livro, que foi em 2018, se não me engano, acho que foi 18, eles falaram, Daniel, é bom ter um canal no YouTube para divulgar o livro. Aí, putz, mas YouTube, eu sou de uma geração que cresceu vendo TV, né? YouTube surgiu, eu já era adulto. E, aí eu falei, bom, vamos lá, vamos fazer, porque é para ajudar aí no livro e tal. E fui indo, aí comecei a fazer, fiz uns vídeos pro livro, e aí fui encontrando o meu tom. Não foi um negócio, você vê os meus primeiros vídeos, não é um negócio que tá tão legal assim. E aí fui encontrando a minha voz, fui encontrando o meu tom, tenho uma parceria muito boa com uma redatora que faz a descrição dos vídeos, e um editor que é um gênio da edição, né? E então aí foi ficando, foi crescendo, e aí na pandemia, né, eu acho que deu um salto ainda maior. E me pediu para fazer uma apresentação logo na entrada do teu livro. E eu ia te fazer uma pergunta que eu estou vendo aqui, que eu digo que a maior evidência de que existe autoajuda ruim e autoajuda boa, aliás, muito boa, é esse teu trabalho genial,
né? Porque você é médico, cientista e não é guru. Você acha que em medicina a gente consegue fazer autoajuda que seja um negócio que não seja receita de bolo, que não seja a venda do Shangri-La, mas ao mesmo tempo oferecer, como você faz aqui nesse livro, coisas científicas? Como é que você consegue não cair na tentação de fazer autoajuda corriqueira? É muito boa a pergunta, tá aqui, porque você dá para fazer desde que você esteja preparado para vender menos. É simples assim. Você quiser soltar uma fórmula, faça isso, faça aquilo, que você vai garantir e tal, não sei o quê, mas você vai vender muito mais. E eu brinco que eu faço livros de anti-ajuda, né? E a assistente topou muito isso, porque eu digo isso, e eu cheguei a dizer em programa ao vivo de televisão, alguém questionando, mas isso pode não dar certo? Eu falo, eu sei que pode não dar certo, ciência funciona assim, você faz para 100 pessoas, para 80 dá certo, para 20 não, estatisticamente funciona, mas para você pode ser que não funcione, né? Então, eu gosto ao longo das pílulas, todas elas, né? E depois veio o lado bom do lado ruim, eu coloco o fundamento científico, eu coloco o artigo que eu consultei, eu coloco como foi feita a pesquisa. E é muito legal porque eu acho que é um jeito também de fazer divulgação científica. A gente faz autoajuda e ao mesmo tempo divulga como que é o método de ciência, né? Como que funciona o raciocínio científico. Alguém que leu o Pílulas de Bem-Estar, que é um livro de autoajuda, que não tem, enfim, nenhuma outra pretensão, mas leu e prestou atenção e entendeu, vai entender a polêmica da cloroquina, por exemplo. Vai entender por que a maioria dos médicos fala que não funciona, que não deve dar, e etc. Né? Eu nem estava falando disso, mas ele fala do método científico, muitas vezes. O lado bom do lado ruim está aqui no meu Kindle, também tem edição Ó, eletrônica, né? Como você é pão boa. duro, você não deu o livro para os amigos, eu tive que comprar aqui no Kindle, né? Mas Poxa vida, para te não dei porque castigar, esgotou. comprei no e-book, que é mais barato, assim você ganha menos de. Ó, mas vou dar em primeira mão a notícia aqui, hein? Primeira mão, ninguém sabe disso, ainda só minha esposa sabe disso. Entraremos em estúdio para gravar o audiobook do lado bom do lado ruim, na minha própria voz. Então, já temos o audiobook do Pílulas de Bem-Estar, que eu gravei em 2019, e agora vamos gravar o audiobook do lado bom do lado ruim. Então, pode ler no papel, pode ler no Kindle ou pode ouvir. Tá. Você falou de uma coisa legal que a gente está falando do quanto você é ouvido, do quanto você é lido, do quanto você tem uma repercussão seríssima midiática. E aí eu fiquei pensando, você é um formado em filosofia também, daquela história do senhor e do escravo, né, do Hegel, né? Eu vi um post seu dizendo que a gente não tem que ligar para grana, para likes, número de seguidores, que isso é uma consequência do nosso trabalho e que o prazer está nesse trabalho. Mas como é que a gente evita, você gosta do Machado de Assis, aquela mosca azul de começar a achar que eu também sou escravo da rede. Quer dizer, se eu boto um negócio que tem muito like, eu tendo a começar a colocar aquilo. Se as Uhum. pessoas gostaram um pouco daquele assunto eu vou evitar. Como é que a gente não entra numa coisa do senhor e do escravo quando a gente lida com as redes? Com as redes e com tudo, né? Isso acontece falando com o pessoal da análise do comportamento, isso acontece o tempo todo. A gente vai sendo recompensado por algumas coisas e punido por outras, e a gente vai moldando o nosso comportamento assim. É que as redes sociais levam isso à enésima potência, né? Você tem ali automaticamente muito reforço para ir num caminho ou em outro, né? E foi assim que a gente acabou nesse mundo tão polarizado, assim. A polarização, ela rende mais like, né? A gritaria, ela rende mais like, embora não renda diálogo, embora não renda impactos positivos no mundo real, ela rende likes. Então, esse é um efeito bem pernicioso disso. Eu acho que a única maneira, tá, é a gente saber por que a gente está fazendo aquilo. O que eu quero dizer com isso? É que foi o post que eu fiz dos passarinhos, né? Eu peguei desenvolvi esse hobby
na pandemia de observar as aves e estou assim fascinado, estou lendo, assim, realmente é um negócio que eu me apaixonei. Como consequência, comecei a tirar fotos, né, dos pássaros e tal. Aí um dia eu tinha esquecido a máquina fotográfica e estava lá no interior e vi pela primeira vez um pica-pau anão que eu nunca tinha visto. E aí eu cheguei a pensar assim por um momento, nossa, que azar ver este pica-pau bem quando eu estou sem a máquina. Putz, quer dizer, é subversão total, quer dizer, é uma que sorte que eu tô aqui, tô observando, esse é o hobby. Tirar foto é consequência, né? Eu não Aham. posso deixar que a consequência mate a essência. Então, se eu faço vídeo, por exemplo, no canal do YouTube, né? Eu faço vídeo como eu escrevo os textos, é para comunicar ideias que eu acho importante, é para compartilhar a minha reflexão. Não é nem tanto para dizer faça isso ou faça aquilo, é para compartilhar aquilo que, como eu estou pensando e tornar transparente a forma que eu penso, eu acho que ajuda outras pessoas a pensar e aí para concordar ou para discordar, etc. Eu acho que é meu papel também, né? Compartilhar a própria forma do meu raciocínio. E tem coisa que não vai render. Tem vídeo que eu sei que eu vou pôr que não vai fazer sucesso. E tudo bem, porque a essência para mim é o fazer o vídeo. Uma vez, e essa lição eu tive uma vez quando eu fui casar, e estava na época na moda fazer fotojornalismo. Então você contratava um cara que fazia umas fotos meio jornalísticas e tal, para registrar, né, o casamento e tal. E aí, minha esposa perguntou, né? Então, noiva perguntou assim, mas você também faz, assim, só pra gente ter registro, aquelas fotos pousadas atrás do bolo com a família e tal. Aí o cara perdeu o cliente com muita, com muita coerência, assim, né? Com muito princípio. Ele perdeu o cliente dizendo o seguinte: olha, eu acho que vocês não entenderam. Eu sou fotojornalista e algumas pessoas acham legal o meu trabalho para ilustrar o seu casamento, para recordar ali o seu casamento. Eu não sou um fotógrafo que faz foto de casamento. Eu faço fotojornalismo e algumas pessoas acham legal usar isso no seu casamento. Então eu não faço foto pousada. Então, gente, tá bom, então não é para nós, beleza, não sou para vocês. Tudo bem, mas o cara perdeu o cliente e se ele trabalha em função apenas do dinheiro, em função apenas do cliente, ele abre a mão da sua essência e fala, não, tá bom, vai, para vocês eu vou fazer isso. Então eu acho que é um pouco isso, tá? Que uma vez no Bem-Estar a gente estava escrevendo um roteiro de uma matéria que eu ia fazer, eu dava uma de repórter, né? E o produtor pensou ali, bolou uma cena, e eu falei, não, essa cena não dá para fazer. Aí ficou demais para mim, é muito atuada, é muito coisa de repórter televisivo. Eu sou médico fazendo alguma coisa aqui. E, e aquele dia eu falei, não vou fazer isso porque não tem sentido para mim. Não casa. E eu entendi que eu estava na Globo porque o que eu fazia tinha sentido para eles. Eu não estava fazendo o que precisava para estar na Globo. Né? Então eu acho que é isso. O jeito é você. Lógico que você vai gostar de like, você vai gostar do joinha, você vai gostar de dinheiro quando você recebe, você vai gostar do cliente, não tem problema. O problema é você lembrar por que você faz aquilo. Por que eu faço os posts? Por que você me entrevista? Quer dizer, me entrevista aqui não é porque você quer mais seguidores. É também, tudo bem querer mais seguidores. A gente está aqui para crescer e falar com mais pessoas. Mas, pô, a sua essência é entrevistar, você é um cara que gosta de conversa, senão você não era psiquiatra, né? Então, é isso, você gosta de se comunicar, você já escrevia livros quando estava na faculdade. Então, eu acho que a gente lembrar sempre a nossa essência é um antídoto para essa escravidão. Tá. A Dorli, nossa colega do IPQ, né, sempre muito querida, está Uhum. dizendo que é importante estar pleno no presente. Eu lembrei você falando desse negócio do passarinho, ou tô sem a minha máquina fotográfica, que você quase que se colocou uma armadilha, daqueles caras, tem uns trabalhos que mostram que os caras vão no museu e ficam fotografando em vez de olhar. Né? E Exato. aí você compara com quem só olha sem fotografar e os caras que fotografam, e quem lembra depois das coisas que viu é o cara que foi sem máquina fotográfica. Não é isso? Não tem dúvida, não tem dúvida. É isso, você está lá presente, né? Você está desfrutando. Se for só para ter o registro, dá um Google, pega lá no Google Imagens, não tem sentido, né? Você, nos Pílulas de Bem-Estar, que vale muito a pena, porque fala de emagrecer, de dormir, de inteligência,
Você entrou por uma coisa que hoje é muito da nossa especialidade, que é a psicologia positiva e tal, a felicidade. Reduza suas expectativas, ganhe dinheiro, doe dinheiro, case-se, tenha filhos, agradeça, sorria. Você faz essas coisas? Faço. As pílulas, eu tento o máximo possível lembrar delas, né? E colocar as que eu consigo em prática. Não consigo todas, né? É, mas por exemplo, eu tento ganhar dinheiro, porque eu sei que dinheiro é uma maneira de você ter mais qualidade de vida até um determinado limite, né? A gente sabe disso, tem um monte de estudo mostrando que depois de que você garante ali o seu conforto, garante as suas necessidades, mais dinheiro é só mais luxo, não é mais qualidade de vida. Mas você pode, por exemplo, usar o dinheiro para comprar tempo. Isso é um negócio que traz satisfação, traz qualidade de vida. Em vez de você ficar na fila do cartório, você contratar um despachante, se você tem essa possibilidade, você ganha qualidade de vida, porque aquele tempo você pode usar para ficar com seus filhos, ou para ler um livro, ou qualquer coisa que valha. Então o dinheiro pode ajudar nesse caminho, e é uma coisa que eu lembro de um estudo que eu li que até quem tem muito dinheiro não pensa muito nisso. Né? A gente esquece que esse é um bom uso para transformar o dinheiro em qualidade de vida. Mas eu também dou, e isso faz muita diferença. Né? O que mais faz diferença, na verdade, de trazer bem-estar com o dinheiro é a doação. Então, eu faço isso e enfim, cultivo meus relacionamentos, faço atividade física, cuido do meu sono, presto atenção na minha dieta, eu celebro pequenas vitórias. Eu celebro bem assim as pequenas vitórias. São todas as coisas que vão ajudando, né? Vão se somando. E tento, tá, que fazer um negócio que a gente fala para os nossos pacientes, nem sempre é fácil, mas é sempre possível, se a gente se disciplina para isso, tentar manter o foco em coisas boas, né? Às vezes tem tanta coisa ruim acontecendo no nosso meio, ou à nossa volta e etc. Você pode passar o dia inteiro só olhando para coisa ruim se você quiser. A gente pode ficar uma hora aqui falando só de coisa ruim, mas também tem coisa boa. E a lição dos pássaros, uma das principais lições dos pássaros para mim, foi uma coisa assim que é até aflitiva de a gente pensar, porque o mundo se transformou depois que eu comecei a prestar atenção neles. O mundo mudou as cores, o mundo mudou os sons, o mundo mudou o movimento. O mundo é diferente. E é engraçado, os pássaros já estavam lá. Não mudou nada, mas para mim mudou. Eu que passei a prestar atenção. Mas eles já estavam lá, com aquela beleza, com aqueles sons, com aquela alegria e tal. E eu fiquei 45 anos sem olhar para isso. E eles, entendeu? Então tem coisas interessantes e boas e bonitas para a gente olhar, e quantas vezes a gente não está desatento, né? Uhum. Acho que aquela coisa da fenomenologia, né? Que a nossa atenção não é aleatória, a gente vai de encontro àquilo que tem interesse, não é? Exato. Olha, o Daniel também, seu xará, agradeço muito, diz que está ouvindo duas referências da psiquiatria, que foi seu aluno no Fora, a Giana. Doutora Giana diz que você é um brilhante psiquiatra, professor, nada mais óbvio, né, Daniel? Você é mesmo brilhante São em alunos, tudo que você faz. Ó, tá alunos da caindo pós, aqui, ex-alunos da eu juro pós. que eu nem comecei a beber, tá caindo o negócio aqui, tá? Vamos ver se eu acho aqui de... vamos fazer assim, pronto, melhorou. É que ele é ruim de ficar de pé, né? É ruim. Você fez o outro livro que eu estou vendo aqui, que eu estava lendo, que é o lado bom do lado ruim. Isso. E você faz uma coisa linda, que é pegar as emoções negativas e mostrar que as emoções negativas, tristeza, medo, raiva, nojo, alegria não, mas tem um lado positivo, né? Como é que é isso? Explica, porque eu acho que as pessoas têm que ler esse seu livro. Esse livro foi o livro que eu mais estudei para escrever, assim, para ele, né? Assim, que eu mais pesquisei para escrever. Ele é um livro bem interessante porque ele é fino, assim, ele é gostoso, uma leitura leve, pelo menos é o que as pessoas dizem, né? Eu não sou o que estou falando. Os comentários são de que é uma leitura leve, mas ele é um livro assim, com mais de 100 referências bibliográficas. Ele é um livro estudado mesmo, né? O centro a tese central do livro é a seguinte: as emoções negativas existem por um motivo.
não estão aí à toa. Porque eu via, sabe, tá, que eu via assim, os livros falando, livre-se da raiva, né? Supere o medo, nunca mais fique triste. E aí eu dizia assim, cara, comigo não tá rolando, não, cara. Eu continuo tendo essas coisas. E pensei até evolutivamente, eu sou um evolucionista mesmo, do ponto de vista científico, né? Eu falo, cara, se essas emoções ainda estão inscritas no nosso cérebro com tanta força, alguma vantagem evolutiva elas devem ter tido. E aí, olhando para essas vantagens, quais eram as funções originais dessas emoções, eu falei, caramba, isso pode ajudar a gente hoje em dia. Essas emoções, elas são importantes. E a gente fica tapando o ouvido, né? Não querendo ouvir, não querendo sentir tristeza, não querendo sentir raiva, e a gente perde com isso. A vida fica mais empobrecida, a vida fica mais, fica mais cortada mesmo, né? Artificial. Artificial, a vida fica artificial, e mais, essas emoções, elas são, as emoções em geral, e essas também, são sinais para nós, elas são grandes mensageiros. Se a gente fica ignorando essas mensagens, os mensageiros vão ficar batendo na porta, gritando cada vez mais alto até que você receba aquela mensagem, né? Então, eu entendi que tinha um lado positivo, um aspecto útil nessas emoções, e daí que veio o título, o lado bom do lado ruim, né? Não é a coisa poliana de ver o lado bom das coisas ruins, é o aspecto útil das emoções negativas. E aí eu usei como índice, das minhas pesquisas, eu vi que existem várias proposições teóricas de quais seriam as emoções básicas, né? Tem listas de 4, tem listas de 5, de 7, de 12 emoções básicas. Só que o denominador comum, que está em praticamente todas essas, são os 5 personagens do Divertidamente. A tristeza, raiva, nojo, medo e alegria. Então eu estruturei o livro nas 5 índices, né? Os capítulos principais são essas 5. E aí sobrava alegria, né? Num livro que eu estou falando do lado bom das emoções ruins, a alegria não podia ficar de fora, mas, por outro lado, não precisa de mais marketing, né? Já tem marketing pra caramba em cima da alegria. Aí eu não tive dúvida, assim, sendo uma personalidade do contra, como sou, fiz um capítulo falando do lado ruim da alegria. E o interessante é que você relembra as pessoas que o cérebro é muito limitado quando é para expressar sentimentos de bem-estar, de alegria. O cérebro tem um amplo repertório para dizer que a coisa não está boa, mas para É, ou ele é muito monotemático, não é? então, quando a gente pega isso, até as próprias emoções básicas, são 5 emoções básicas, 4 são negativas. Uhum. E o que eu imagino que seja um dos motivos é porque ninguém precisa pôr placa para falar estrada tranquila à frente. Né? Ninguém precisa pôr uma placa dizendo, olha, cruzamento não perigoso. A gente precisa de sinais quando as coisas, né, de sinalizações e mensagens quando as coisas realmente não estão bem. Então eu acho que é um pouco um dos motivos, né? As emoções, elas são sinais para nós e para os outros também, viu? As emoções, elas são grande forma de comunicação. Uma das pesquisas mais interessantes que eu encontrei para fazer esse livro era uma sobre o nojo, que pedia para as pessoas, para algumas mulheres, sentirem um cheiro e depois classificar se era cheiro bom ou cheiro ruim. Numa sala fechada sem que ninguém as visse, né? Só que elas estavam sendo filmadas e não sabiam que estavam sendo filmadas. E aí depois faziam outros cheiros com elas sabendo que estavam sendo filmadas, né? E depois mostrava o filme para outras pessoas que, né, não tinham participado, e elas conseguiam descobrir qual era o cheiro ruim, olhando a expressão da pessoa que estava sentindo o cheiro, mas só se ela quando ela estava sendo filmada. Quando ela achava que não tinha ninguém olhando, a cara pouco mudava se o cheiro era bom ou se o cheiro era ruim. Interessante, né? Que a emoção também é uma forma de você dizer alguma coisa para o outro. Tá. É, eu coloquei um post recentemente do nosso querido mestre alemão Ernest Kretschmer, né? O Kretschmer Uhum. dizia o seguinte: os psicopatas estão entre nós. Em tempos tranquilos nós os examinamos. Em tempos difíceis eles nos governam. Né? Um livro chamado Doentia Maldade, onde você fala de psicopatas. Esse livro é de 2013.
Você exerce o dom da premonição? Você tem bola de cristal? Como é que é esse seu negócio? Como é que você antecipou algumas coisas de hoje, 8 anos antes? Eu acho que, bom, tem muito de sorte, né? Goleiro bom tem que ter sorte também. E eu acho que é um pouco, tá, que o reconhecimento de padrão, né? Eu, de alguma forma, até inconscientemente ali, por estar na forense, por estar sendo muito perguntado sobre essas coisas e tal, eu comecei a refletir sobre a psicopatia. E tem até uma entrevista antiga, acho que faz 10 anos, que eu dei uma entrevista para a Folha, meio que dizendo assim, ó, deixa os psicopatas em paz. O que eu estava querendo dizer com isso? Porque eu estava com uma mania de não tinha mais vilão em novela. Antigamente era o vilão e o mocinho, né, na novela. Depois, ali, a partir dos anos 90, mais ou menos, mudou. Era o vilão, desculpa, era o mocinho e o psicopata. Não era mais o mocinho e o bandido, era o mocinho e o psicopata. O psicopata virou sinônimo de vilão. E aí eu acho que eu captei aí um pouco esse movimento aí dessa importância que a gente estava dando para essa construção diagnóstica, para a psicopatia, e como isso estava presente na sociedade. E foi mais uma reflexão um pouco. É um ensaio, na verdade, né? O Doitinha Maldade tá publicado, está disponível nas plataformas aí da Amazon, mas é um ensaio, não é muito longo, sobre como a gente chegou a essa construção e por que os psicopatas eles são o que são, né? Como que eles funcionam e assim por diante. Mas não foi nada premonitório. Agora, eu tenho um livro do Seinfeld ele reúne todos os números do Seinfeld, né? E desde de que ele começou até agora, assim, até quando ele se aposentou, praticamente. E tem um número que ele fez em 1988, um roteirinho ali de uma piada dele, de uma apresentação, que ele estava na campanha presidencial dos Estados Unidos e alguém falou da sanidade do presidente e tal, e ele falava, meu, os caras estão querendo saber se o presidente é louco, assim, não precisa fazer exame. Quem em sã consciência quer ser presidente? Ninguém muito bom da cabeça quer fazer uma coisa dessa, né? Quer uma responsabilidade dessa, quer um poder desse, etc. Então, eu não sei, eu acho que tem alguma coisa aí. Não é necessariamente doença, mas são pessoas que não não estão na média. O Seinfeld era uma série sobre o nada, né? Na verdade, ele é um comediante de stand-up, né? E aí fez nos anos 90 essa série aí que foi um marco cultural, mas ele é um dos comediantes de stand-up mais bem-sucedidos da história, assim, o cara que realmente e merece, porque é um texto genial, assim. Vamos falar, a gente não ganha jabá nenhum, vamos falar um pouquinho desse nosso 1, 2 e o terceiro na internet, né? Como é que foi? Eu quero saber de você. Eu tenho uma experiência de ter editado isso ao seu lado, que muito me orgulhou. Como foi a sua experiência de fazer isso? Foi legal? Você gostou de ter feito isso? E como é que foi essa ideia? Essa é uma gratidão, né, que eu tenho com você, porque para quem não sabe, eu editei junto com o TAC e cada um com um colaborador, né? Teve colaboradores. Se bem que no primeiro acho que somos só nós dois, né? Só nós dois. No outro. Isso, exatamente. O TAC tinha essa ideia de fazer uma. Não é uma análise, não é justo falar que é uma análise psiquiátrica dos clássicos da literatura, não é bem isso, mas é usar os clássicos da literatura como ganchos para discutir o ser humano. E, por saber aí das minhas proximidades com as letras, muito me honrou com um convite, né, para a gente fazer esse livro. E aí começamos a escrever e convidar pessoas, eu estou muito bem relacionado, como sabe quem acompanha as suas lives aqui, né? Uma rede de contatos muito boas, convidou caras muito legais, autoras, autores, enfim, e a gente fez em duplas, né, na primeira edição, deu um trabalho desgramado, porque a gente participou de todos os capítulos, né, ou fazendo a biografia do autor, ou ajudando ali
na análise da obra, e a gente se pôs a ler ou reler outras coisas e tal, e foi um grande barato, né? Porque a literatura, eu acho que a gente até fala isso na introdução, a literatura ela é um espelho do mundo, então a arte, né, é um espelho do mundo. Então, se você olhar para a arte com cuidado, você vai ver o mundo ali refletido. E o mundo com todas as suas coisas, boas, ruins, com a bondade, com a doença mental, enfim, com a crueldade, com tudo, né? E então boas obras literárias elas são ganchos para a gente discutir essas coisas e eu acho que foi uma experiência bem interessante, tanto que rendeu o segundo livro, né, aí já com a ajuda da Michelle, porque os dois já estávamos, acho que o primeiro livro tinha sido meio traumático em termos de número de quantidade de trabalho, e aí o terceiro, esse foi a vez que eu devolvi o convite, foi uma ideia que eu tive lá no começo da pandemia, pensando, né, quando começou a pandemia, a gente começou a lembrar dos livros que tratavam disso, O Ano da Peste, A Praga Escarlate, a própria Peste do Camus, e um que ficou de fora, que enfim, não deu tempo de entrar, que era o Ensaio sobre a Cegueira, que enfim, fala, né, um pouco sobre isso. Falei, cara, a gente é sempre o mesmo, né? A humanidade é sempre a mesma. Foi quando eu cunhei a frase que se tem uma coisa que a gente aprende com a história, é que a gente não aprende nada com a história, né? E aí tive uma ideia. Falei, putz, tá, que vamos fazer um Personagens e Pacientes Extras, edição pandemia. E aí convidamos mais alguns autores e lançamos em formato de e-book, está disponível também na Amazon, no próprio site, acho que da Artmed tem, o Personagens ou Pacientes na Pandemia. E assim que a gente tinha lançado, eu fiz uma live com o Átila, quando o Átila estava no auge, assim, o Átila ainda, né, um divulgador de ciência ímpar, com uma competência realmente muito grande, tem milhões de seguidores por conta disso, e porque já falava de vírus e calhou tudo, então ele estava no auge, e eu comentei na live desse livro, rapaz, ele pulou para primeiro lugar lá na Amazon e ficou bem colocado por muito tempo, até porque era grátis e com uma propaganda forte, né? Então ajudou e me ajudou também a refletir sobre a nossa própria pandemia atual, né? Você falou uma frase que é real, né? Aquela história de que quem não conhece a história tende a repeti-la, o que é bobagem, né? Porque a história não tem nenhum caráter moral nem educativo. Os caras fazem sempre a mesma coisa, né? Você fez uma matéria muito legal. Outro dia eu falei aqui que essa história que está sendo defendida da liberdade do médico, que o médico pode prescrever o que quiser, uma ova. Ele pode prescrever escolher o tratamento, os seus 4, 5 tratamentos existentes são efetivos. Agora, ele não pode tratar a depressão com chá de melissa porque está na cabeça dele, né? Uhum. Você escreveu um artigo sobre a dificuldade de aceitarmos mudanças na nossa visão de mundo. O quanto essas pessoas continuam prestando homenagens à cloroquina, o quanto vão à igreja rezar pela cloroquina. Explica isso, o porquê que é difícil algumas pessoas, ou o ser humano, se render a evidências científicas. Não acho que é sempre difícil se render às evidências científicas. Ficou muito difícil, às vezes mas nesse caso em particular ele ficou muito difícil, porque a posição de prescrever determinados remédios foi colada numa posição de vida, numa visão de mundo que define a identidade do sujeito. Então, quando, logicamente, no começo não se sabia, parece que vai funcionar, parece que sim, vamos lá, vamos testar, muita gente prescreveu e começaram os estudos, e um determinado grupo com uma certa posição e uma certa cosmovisão, uma certa postura de vida, política e etc., apostou muito nisso e propagandeou muito isso. E aí, enfim, jogo jogado, né? Eu acho que começo de pandemia não se tinha evidência, etc. O problema é que quando as evidências começam a surgir, o sujeito tem que fazer um movimento que é doloroso,
que é dizer assim, caramba, o meu grupo tá errado. A minha turma tá falando besteira. E pior, eu faz algum tempo que tô falando besteira. E não era besteira, tá tudo bem, só a gente não sabia. Mas fazer este movimento de falar, cara, isso aqui estava errado e eu estava fazendo uma coisa errada, era melhor parar. Enquanto o seu grupo em volta está falando, não, tem que continuar, é isso aí, a nossa turma faz assim, etc. É muito mais difícil o sujeito falar, opa, peraí, eu vou sair dessa. Porque agride, de alguma maneira, a própria autoidentidade, agride a maneira da pessoa se ver, uma vez que ela se identifica tão fortemente com determinadas crenças, né? Eu acho que esse é um dos grandes componentes desse problema que a gente viu no Brasil. Eu até, num outro artigo recente, mais recente, eu conto a história do Einstein lá, que criou uma constante, né? Ele fez lá a teoria da relatividade geral e viu que, putz, tá errado isso aqui, cara, esse meu insight aqui tá errado, porque segundo essa equação que eu fiz, o universo ele não seria estático. Ele seria um universo dinâmico, e o universo é estático. Aí ele vai lá e cria uma constante para tornar o universo estático, inserindo um erro. Ele tinha tido um insight tão genial que ele já antevia, né, que o universo realmente era dinâmico. E aí depois, quando se prova que o universo é dinâmico, ele vai lá e tira essa constante universal, ele se rende às evidências e fala que essa foi a maior estupidez da minha vida. Quantos nós estamos dispostos, né? Quantos nós estamos dispostos a admitir as nossas estupidezes, né? As nossas bobagens. Então, eu acho que essa genialidade não é para muitos. Aliás, eu estive num evento semana passada com a doutora Margarete Dalcomo, a pneumologista, que está, enfim, na crista da onda, né? Por conta do Covid, pesquisadora da Fiocruz, personalidade do ano e tal. E ela estava falando sobre as escolas fechadas, e ela disse o seguinte, para mim foi Tava a Monja Cohen, ela e a Monja Cohen, uma conversa super interessante sobre todos os aspectos, e para mim o aspecto mais importante de todos daquele encontro, naquele congresso, foi quando a doutora Dalcomo falou, eu revi a minha postura. Depois de um ano, quase, meses falando que as escolas deviam ficar fechadas, ela reviu a postura e falou, não, eu acho que as escolas devem ficar abertas, por outras questões e tal. E agora eu nem estou entrando no mérito se tem que estar fechado, se tem que estar aberto. Eu estou entrando no mérito de a pessoa de evidência, que enfim, tem poder na fala, dizer estava errada, vamos rever isso daqui. Se a gente tivesse mais essa postura, não estaríamos onde estamos, né? É muito corajosa. O problema é que a pressão do grupo também evita você fazer essa autocrítica, não é? Exato, Olha, no teu Instagram, alguém falou assim, doutor Daniel, pelo amor de Deus, você me explica o que é psiquiatria forense? Boa. Então, só lembrando que tem vídeo no canal sobre isso, então não se esqueçam de se inscrever lá no Daniel Martins de Barros no YouTube. Mas psiquiatria forense, bem basicamente, é toda a área da psiquiatria que reflete sobre as interações dessa área com a justiça. Então, a justiça, para funcionar, ela pressupõe agentes racionais e com autocontrole. Senão não teria muito sentido ter lei se a gente não as conseguisse entender, não teria muito sentido ter pena se a pena não mudasse o nosso comportamento, enfim. Então a psiquiatria acabou se tornando, por vários motivos históricos e científicos, a área, ou uma das principais áreas na sociedade, que analisa a capacidade racional e de autocontrole dos indivíduos, sobretudo quando elas estão alteradas, né, patologicamente alteradas. Porque quando elas não estão patologicamente alteradas, o sujeito é responsável, cada um tem direitos e deveres, etc. Mas, eventualmente, quando isso é prejudicado, o sujeito pode ter um enquadre diferenciado, né, na lei, um enquadre especial, porque não sabia muito bem, não tinha entendimento, ou não tinha autocontrole e assim por diante. E aí a justiça pergunta para a psiquiatria, escuta, mas e esse aqui? Sabia, não sabia? Conseguia se controlar, não conseguia? E essa resposta é dada pela psiquiatria forense. Ou, melhor dizendo, essa resposta é dada pela psiquiatria. E o processo de a psiquiatria conversar com a justiça é chamado de psiquiatria forense, ou responsabilidade da psiquiatria forense. Acho que é importante a gente usar a tua live
para desmentir uma coisa, né? Que quando acontece alguém de invadir uma escola, fazer um negócio, um crime violento, a primeira coisa que o pessoal fala é ele é louco, ele é louco. Uhum. E a gente sabe que 95% das pessoas que cometem crime não tem nenhum transtorno psiquiátrico, não é? Vamos Uhum. falar Uhum. disso, que paciente psiquiátrico não é particularmente agressivo, não dá para dizer que todo mundo é louco que fez uma barbárie desse tipo? Esse é um problema, acho que, da nossa nomenclatura, né? Porque, de fato, o sujeito que faz uma coisa assim, ele não tem um comportamento que seja padrão na sociedade. Ele está fazendo algo que é muito excepcional. Tanto que vira notícia, né? Não é notícia quando o comportamento é padrão. A notícia é quando o comportamento sai da média. Então, portanto, é um comportamento anormal. Anormal no sentido de que não é todo mundo que faz, é a minoria, é quase nunca e etc. E a gente tende a aproximar, usar como sinônimo, anormal e patológico, anormal e insano, né? E quando na verdade não é. O comportamento anormal, ele, sobretudo quando a gente está falando de crime, ele, mais vezes do que não, ele não é um comportamento insano. Aliás, ele é um comportamento instrumental, ele é um comportamento feito por uma motivação, com alguma intenção, feito de propósito, com pleno autocontrole, etc. Então, a gente sabe que as duas coisas que você falou são importantes. A violência não é um problema da psiquiatria, de forma geral. A violência na sociedade é fruto de um sem número de... Sem número não, talvez numeráveis, mas uma série de fatores e a insanidade ou alguns os transtornos mentais é absoluta minoria. Né? Você vai pegar qualquer exemplo de assalto, a violência doméstica, a corrupção, qualquer coisa, a maioria das pessoas que faz isso não tem um transtorno mental. E mais, a maioria dos pacientes psiquiátricos não é violento. A maioria dos pacientes psiquiátricos não comete nenhuma agressão, nenhum ato de violência. Se tem um risco, é um risco maior de eles serem vítimas de violência do que eles serem autores de violência. Então isso é sempre muito importante falar. Aliás, é bem interessante, né, tá, que quando faz parte da minha história, da minha trajetória, quando começou no fórum mais estruturado e começar a fazer entrevista e tal, o professor Gataz, ele me chamou de lado e falou: Daniel, é meio perigoso isso, né? Porque aparece um crime. O mero fato de estar um psiquiatra falando na televisão, ou no rádio, ou no jornal, já associa, né, a psiquiatria a esses crimes. E aí a gente conversou, e conversamos com a Julieta, a nossa assessora de imprensa e tal, e nós concluímos que sim, é, tem um risco. Mas, primeiro, é legítimo que a sociedade pergunte se o cara é louco ou não. O problema não está na sociedade fazer a pergunta. O problema está em quem é o profissional responsável que vai responder isso. E aí a gente percebeu que quando a gente não ia, eles davam um jeito de entrevistar alguém. E aí era mais chance de alguém falar besteira e de aumentar a estigmatização, né? Com pacientes psiquiátricos, com pacientes epiléticos e assim por diante. Então foi aí que a gente falou, não, vamos responder, tá tudo bem eles perguntarem, é só o nosso papel fazer esse trabalho de desestigmatização. E uma das grandes alegrias recentes que eu tive, tá, que foi em 2021, a redação do Enem, o tema da redação do Enem foi sobre estigma em psiquiatria, né? Eu comecei a receber mensagens no Instagram, no YouTube, de pessoas que me citaram, ou que lembraram de vídeos, lembraram de posts, etc., ou de artigos, né? E aí eu percebi que, de fato, se comunicarmos, nós nos comunicarmos, né, é realmente fundamental para combater o estigma. O Daniel é autor desse manual de perícias psiquiátricas, desse tratado aqui de psiquiatria forense, que já está na segunda edição. Você tem mais algum livro de forense? Tenho Introdução à Psiquiatria Forense, que não está à minha mão aqui, está a uns 2 braços de mim, mas chama Introdução à Psiquiatria Forense, é da Artimed também, mais fininho, mais introdutório, mais rápido. Você tem um capítulo aqui que eu acho interessantíssimo as pessoas conhecerem. Depois daquele acidente que aquele piloto da Germanwings jogou o avião ali nos Alpes franceses, é papel do psiquiatra forense
entrevistar todos os pilotos? Uma outra pergunta, porque você já fala de uma vez. Eu escrevi recentemente um livro de suicídio e vi que a liberação de armas aumenta muito as tentativas de suicídio. Como é que a gente vai conseguir fazer, se é que a gente consegue fazer, que indivíduos não competentes psiquicamente não tenham porte de armas? Dá para falar das duas coisas? Vai, até porque a segunda é mais fácil, né? A gente não vai conseguir. Não vai, não tem como. Não tem como. O uso de arma tem que ser o mais restrito possível, no meu ponto de vista, o uso de arma tem que ser o mais restrito possível. Existem argumentos de parte a parte, eu conheço os argumentos a favor da liberação e de uso de acesso à arma irrestrito, tem bons argumentos nesse lado também, e tem bons argumentos do lado da maior restrição. Fazendo o balanço de tudo que eu encontrei, não é assim que seja. Eu vou resumir, vai. Fazendo o balanço, o saldo é negativo. Você até vai conseguir se defender um pouco mais, às vezes, se você tem uma arma. Isso que os caras falam é verdade. Os caras do lobby pro-armamentista. É lógico que um amador usando tem mais risco de se ferir do que ferir o bandido, etc. Mas existe algum fator de proteção, segundo os estudos. Mas existe, por exemplo, como você colocou, uma letalidade muito maior nas tentativas de suicídio. Uma vez eu vi um dado, eu não lembro a fonte, e até é complicado citar porque eu não lembro a fonte, mas que a arma de fogo em casa aumentava em 20 vezes o suicídio de um adolescente. Porque o adolescente, muitas vezes, sobretudo no adolescente, ele é impulsivo, né? Às vezes briga com o pai, faz uma besteira, vai lá, pega alguma coisa, se corta, pega alguma coisa, faz uma coisa ruim, mas com não tanta letalidade. Ou toma um veneno e dá tempo de levar no pronto-socorro e fazer uma lavagem gástrica e tal. Com a arma de fogo, ela aumenta muito a letalidade das tentativas de suicídio. E uma coisa que a gente sabe com relação ao suicídio é quando um meio é visto como eficaz e indolor, aumenta o risco de ele ser utilizado. E a arma de fogo tem um pouco essa visão, né, de que ela é eficaz e que ela é indolor. Então, de fato, isso aumenta. Eu não sei exatamente como restringir, até porque você vai fazer um exame psíquico, vai fazer uma avaliação psiquiátrica do sujeito, ele pode não ter transtorno mental algum e futuramente desenvolver, ele pode ter alguma coisa que não quer transparecer e nem sempre vai transparecer, tem desejos transtornados que não aparecem no exame psíquico, que o sujeito, você só sabe se ele te contar, e se ele não quiser, ele não te conta. Então, eu acho bem perigoso. Então, a minha postura é pela maior restrição. Embora, se alguém quiser falar, bom, mas tem outra coisa, tem outra evidência. Eu tenho até um texto, se você quiser depois dar um Google, quem quiser ver, chamado Escolha as Armas. É um texto que saiu no blog do Estadão. Porque é isso, Escolha as Armas, fazendo uma brincadeira com o duelo, né? Então, você vai ter argumento de um lado, argumento de outros. Eu faço um levantamento de todos. E com relação aos pilotos é a mesma coisa, né? É difícil, você faz uma avaliação, você vai tirar quem é psicótico, você vai tirar quem é um deprimido grave, etc. Mas esses caras nem chegaram lá muitas vezes nesse ponto da seleção, né? É igual querer fazer exame psiquiátrico de político para cargo eletivo. Não adianta, o cara que vai fazer um estrago é um cara que não vai ser pego no exame psiquiátrico. Entendeu? Eu acho que o controle aí tem que ser do RH nas empresas e da população na eleição. Muito, esperar muito da psiquiatria, a sociedade achar que a gente tem instrumentos para botar a ordem na casa, né? A gente até já acreditou que tinha esse poder todo e foi bem ruim. É um capítulo nefasto da história da psiquiatria, né? Para a gente não dizer para as pessoas ou sugerir que o papel do psiquiatra forense é só na área criminal, eu dar um exemplo e você me disse nesta área também, e aí você fala da área civil. Vamos pensar num senhor de 92 anos, trilhardário, que se casa e se apaixona perdidamente por uma menina de 20 anos, uma bombshell, né? E faz um testamento e deixa tudo para ela.
Né? Isso vai dar briga com a família. Vai dar briga. Qual é o papel do psiquiatra forense nessa história? É muito interessante, porque o psiquiatra, ele tem que dizer se a pessoa tem ou não um transtorno mental. Ele não vai dizer se é certo, se é errado, se é bonito, se é feio, se deve, se não deve, se é ilegal ou não. Quem que tem que dizer se é ilegal ou não é a justiça. Tem que dizer que é bonito ou é feio, é a sociedade, se é moral ou imoral, enfim. O psiquiatra tem que dizer assim, olha, ele fez isso de forma... Primeiro, na verdade, primeira pergunta, tem um transtorno mental? Porque se não tem um transtorno mental, acabou a conversa, acabou o trabalho do psiquiatra. Seja para sair da cadeia, esse fulano ele pode sair da cadeia, mas ele cometeu isso. Mas tem um transtorno mental? Porque se não tem, se vira você que quer deixar ele na cadeia. Não tem nada a ver comigo, não me pede para, entendeu? Então é a herança, a mesma coisa. Mas nossa, ele vai deixar os filhos, a míngua, e vai deixar tudo para essa menina que é claramente uma aproveitadora. Mas pera, ele tem um transtorno mental? Porque se não tem, não é comigo, eu sou psiquiatra. Psiquiatra é para falar de transtorno mental. E aí, tá bom, tem um transtorno mental. Aí você vai avaliar, esse transtorno mental interfere nessa situação? Porque às vezes tem e não interfere. O sujeito pode ter, sei lá, o síndrome do pânico e querer deixar a herança para a namorada, enfim. Mas ele pode ter um quadro demencial, eu já fiz perícia assim, um paciente com um quadro demencial, que não sabe mais gerir os bens. Não tem mais capacidade para gerir os bens. Mas ele sabe quem é o filho que ele gosta, ele sabe quem é quem, ele sabe quem cuidou dele, quem não cuidou, quem tratou bem ele, quem não tratou. Então ele não tem mais a cognição para gerenciar o patrimônio, ele precisa de um curador, mas ele está plenamente capaz de dizer quem é o curador. E aí o filho preterido vai dizer que não, ele já está demenciado, ele não pode escolher. E o papel do psiquiatra é dizer, tem uma doença mental? Tem, está demenciado. Mas essa demência impede ele de saber quem é o filho que ele quer ou não? Então é isso, é sempre avaliar a doença e o impacto daquela doença naquela causa específica. Tá. E nós chegamos às 8 horas, mas você oferece mais uns 10 minutos para a gente falar mais um pouco da tua área? Você está pedindo é porque tá bom, né? Então vamos que vamos. E na área do trabalho? Como é que é? Como é que é o papel do psiquiatra forense quando alguém diz assim, eu fiquei doente porque sofri um assédio moral, eu fiquei doente porque parecia aquele cara do Chaplin, dos tempos modernos, que ficava o tempo todo apertando um parafuso só. Como é que é o papel do psiquiatra forense nessa história? Vou falar como é que não é primeiro, tá? Porque tem dois vieses, aí, duas tentações que perseguem de perto o perito nessa área trabalhista, né? Sobretudo quem faz muita perícia e acaba lidando com esse desgaste o tempo todo, tem o desafio de diferenciar o que é doença, do que pode ter uma relação de fato com o trabalho, do que pode não ser doença, ou que pode ser doença, mas não ter relação com o trabalho, ou nem ser doença e a pessoa que não quer trabalhar. E é um lugar de angústia, né? É um lugar de incerteza, é um lugar de dúvida. Você chega diante de cada um desses periciandos, né? A gente não chama de paciente, mas desses periciandos na incerteza, e você não sabe se a pessoa está falando a verdade, se não está, e etc. Então, quem lida muito com isso e vê muitos casos, muitas vezes acaba acaba optando por uma postura que acaba aliviando dessa angústia, dessa incerteza, indo para um extremo ou para o outro. Então, todo mundo conhece a figura do perito que acha que ninguém está doente, que é todo mundo malandro, que é todo mundo vagabundo, que não quer trabalhar, e etc. e tal. E é uma postura que é muito menos angustiante, porque você já meio que sabe que quem está ali já está de sacanagem. E também tem o perito que acha que o patrão é sempre vilão, o capitalismo é sempre cruel, e coitadinho do trabalhador, e etc. Nenhuma das posturas, como extremas, né, e como regra, vão estar certas. Porque cada caso vai ser um caso. Então, o papel do psiquiatra forense é avaliar se aquele sujeito realmente está doente e se existe a plausibilidade de uma relação daquela doença com o trabalho que ele exercia.
E aí, às vezes, surge a dúvida, né? Bom, mas ele estava dizendo que era xingado todos os dias pelo patrão que quando ele ia para o trabalho. E se uma pessoa é xingada todos os dias na frente dos outros, humilhada, tem cara de que bem não vai ficar, né? Vai ter um impacto emocional, isso pode adoecer. É plausível que ele tenha adoecido se essa situação for real. Só que eu não tenho como perito saber se essa situação é real. Ah, não, mas chama, manda entrevistar um, manda entrevistar outro. Aí você entrevista alguém que foi demitido, o cara descasca para cima da empresa também. Aí você entrevista alguém que ainda está trabalhando, o cara fala, não, não é bem assim, porque ele tem medo do que vai acontecer, né, com o testemunho dele. Então, na verdade, o médico perito ele tem que entender a plausibilidade daquilo e asseverar a verdade dos fatos, se aquilo de fato aconteceu, não é um papel também do perito. Eu faço uma analogia com o perito de surdez, por exemplo. Né? O perito vai lá, o cara fala assim, eu estou surdo, perdeu a audição, porque eu trabalhava num torno muito barulhento e tal, e não tinha equipamentos de proteção, não sei o quê. Tudo bem. O perito pode ir lá e medir o barulho, pode ver que é alto, mas ele não sabe se o cara também não era, sei lá, baterista de punk rock. Uhum. Então, como é que ele vai dizer? Ele só diz o seguinte, olha, esse torno tem um barulho tal, que a pessoa exposta por tanto tempo, ela realmente perde a audição. Se ele foi exposto por tanto tempo, se ele tem outra causa, aí vão brigar na justiça, né? Para dizer. Por isso que o perito não tem a palavra final. Isso é uma boa coisa também. O perito ele é um dos elementos no processo que o juiz vai juntar com oitiva de testemunha, com a apresentação de documentos, com a perícia de com a perícia psicológica, etc. E ele forma a sua convicção. O perito não tem a palavra final e nem pode ter a palavra final. Eu me lembro, há alguns anos eu fui chamado como assistente técnico porque o rapaz dizia que tinha síndrome do pânico. Aí eu fui entrevistá-lo, ele estava trancado numa sala, batendo papo, ouvindo música. Quer dizer, o cara trancado na sala dizendo que estava com síndrome do pânico. Mas explica para as pessoas qual é a diferença do perito e do assistente técnico. Como é que funciona isso? Cada parte briga, chama alguém, como é que é? Quando tem o processo, alguém está dizendo A e o outro está dizendo não há. Né? Alguém está dizendo que foi e outro está dizendo que não foi, que é ou que não é. E quando esse ou não é, há ou não há, é da área da saúde mental, o juiz fala, pô, aí eu não sei. Aí isso escapa ao conhecimento comum aqui do homem leigo, então chamemos um expert. E aí eu nomeio um perito psiquiatra. E o perito nomeado pelo juiz, então essa figura isenta, que não está nem de um lado nem de outro, que vai avaliar a situação e vai, enfim, passar suas conclusões para o juiz. Só que cada uma das partes envolvidas no processo tem o direito de também contratar um profissional expert para acompanhar os trabalhos, para dar os seus pareceres, para falar, não é bem assim, ou é assado, etc., né? Para participar desse trabalho pericial. E esse expert contratado pela parte é chamado de assistente técnico. Eu perguntei para você sobre perícia civil, perícia criminal, perícia na área trabalhista, previdenciária. Que outras áreas, eu já antecipo, que outras áreas o perito entra? Na questão de família, por exemplo, de adoção, na questão de mudança de sexo, que outras áreas o perito ou o psiquiatra forense tem atuação? Na área de família, quando... No fundo, assim, muitos de nós fazemos isso no consultório sem nos dar conta que estamos fazendo um laudo, quando às vezes pacientes nos procuram e não são pacientes, ou às vezes até são, e pedem um atestado que eles podem adotar uma criança. No fundo, você está fazendo ali um documento médico legal, atestando que aquela pessoa não apresenta, pelo menos ali até aquele momento, na sua frente ali, pelo relato, nenhum transtorno mental que impeça de adotar uma criança. Então tem isso na família. Família e sucessão tem muito, né, coisa do testamento, como você deu o exemplo, se o testamento é válido, se não é válido, se a doação pode, não pode, etc. Alguns cartórios pedem até, hoje em dia, laudos ou atestados previamente, quando o sujeito vai fazer o testamento e vai lavrar ali em cartório, o cartório fala, já me traz um atestado aí de um psiquiatra para a gente se antecipar ao problema. E
Família, às vezes, os juízes querem que o psiquiatra fale sobre questões que não são da psiquiatria. Sobre, por exemplo, com quem deve ficar a criança, se tem sinais de alienação parental. São coisas que não são doença mental, então não são da psiquiatria. E aí a atitude mais responsável, no meu ponto de vista, é dizer, olha, isso aqui é um conhecimento técnico que escapa ao perito psiquiatra, e aí nomeia uma perícia psicológica, por exemplo. Então, família tem perícias previdenciárias, tem muito, né? Que é o sujeito que vai para o INSS. Então, ele tem direito, não tem direito, está doente, não está doente, isso é um volume grande de perícias que tem, perícias previdenciárias, e tem também perícias administrativas, que isso não está ainda na esfera judicial, mas está lá a empresa querendo saber alguma coisa, se o sujeito tem condição de trabalhar, se não tem, ele não cumpriu algum estatuto do funcionalismo público, ou enfim, alguma coisa nessa linha, a perícia ainda é administrativa, ela não foi para a justiça, mas existe uma dúvida pertinente com relação à saúde mental e é o psiquiatra que vai responder. Dani, eu explorei você demais. Você tem filhos pequenos, né? Você tem 2 crianças? Dois, o Arthur e a Bárbara. Aliás, são protagonistas de outros 2 livros meus que são livros infantis. O Viagem por Dentro do Cérebro é um livro sobre como funciona o cérebro, ele é grandão, bem ilustrado, assim, que o protagonista é o Arthur. E o Caso da Menina Sonhadora é um mais sobre a mente, que o Sherlock Holmes vai com a Bárbara, que é o nome da minha segunda filha, pelo meio dos contos de fadas, explicar para ela como funciona a mente. Então são 2 livros pela Panda Books. Eu deixei de perguntar, claro, tem um monte de coisas que você pode falar, mas alguma das coisas que a gente transitou, tem algo que você lembrou, que você queria complementar? Ou tem alguma coisa que você fala, peraí, você não perguntou isso, isso é relevante nesse assunto? Tá, que eu acho que o principal sempre é a gente lembrar aqui nesse fórum, nesse coisa público tão diferenciado aqui que está nos observando, é que transtorno mental e violência não andam de mãos dadas, né? Acho que bater de novo nessa tecla contra o estigma, que a maioria dos pacientes psiquiátricos não é violento e que a violência que ocorre na sociedade não é por conta dos pacientes psiquiátricos, é muito importante. Então, o maior forma de combater o estigma é as pessoas terem contato com pacientes psiquiátricos e verem que é o vizinho, joga uma bola aqui, conversa ali, não tem problema nenhum. É o funcionário da escola e etc., que tem esquizofrenia, ou que é bipolar e está tudo bem. E como a maioria das pessoas não pode ter esse contato, a segunda melhor forma é a informação. Então, levar essa informação, lembrar disso para finalizar a nossa live aqui, eu acho que é importante e pertinente. Acho que uma outra coisa que você falou é o seguinte, que o psiquiatra não é o especialista dos pequenos dramas pessoais. Aí, o drama não é pequeno, é grande, mas o psiquiatra não é especialista dos dramas pessoais. Ele é um médico, né? É isso. O nosso trabalho é falar de doença, prognóstico, diagnóstico, tratamento, causas e consequências, mas sempre com relação aos transtornos mentais. Sócio, entrevista brilhante, cara. Brilhante mesmo, viu? Muito obrigado. Eu me sinto privilegiado da gente bater esse papo. O privilégio foi meu, a entrevista, se foi boa, porque o entrevistador conduziu muito bem. E, enfim, agradeço a oportunidade aí da gente bater esse papo, todo mundo que assistiu. E vamos continuar conversando aí pelas redes sociais. Tem muita coisa aí pra gente trocar de ideia. O seu Instagram, fala o seu Instagram, Daniel Barros? Daniel M. Barros. Daniel M. Barros. Tá. Dani, boa noite. Obrigado. Até amanhã. Valeu, Taki. Um abraço. Até amanhã. Tchau para todo mundo.